Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim aqui trazer uma mensagem de Deus para você. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a situação em que nós vivemos. Quantas vezes você ou eu olhamos para pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não são boas, corruptas, ímpias, iníquas, e vemos que essas pessoas muitas vezes têm prosperidade, muitas vezes têm dinheiro, muitas vezes estão viajando, passeando, gastando, comprando, tendo suas vidas normais, enquanto você olha para você e fala: há tanto eu tenho procurado ser justo, fazer o que é correto, ser honesto, trabalhado dia e noite, dado duro, tentado agradar a Deus, ser uma boa pessoa, cumprir com as minhas obrigações, e só recebo sofrimento. Com muita dificuldade eu tenho passado dia após dia. Quem que nunca teve esse pensamento, não é verdade? A Bíblia nos fala no Salmo de número 73, Salmo de Asaf, que Asaf também passou pelas mesmas questões. Ele teve os mesmos questionamentos em sua vida. Diz assim no Salmo 73, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, veste-se de violência como de um adorno. Olha que interessante. Asaf estava olhando para a vida alheia, a vida de outras pessoas, e no decorrer desta análise que ele estava fazendo, ele começou a fazer um paralelo com a vida dele, onde ele diz que esteve na presença de Deus, buscou ser honesto, ser justo, ser trabalhador, fazer as coisas certas. E aí entrou algo em seu coração, que foi a inveja. Por quê? Porque ele olhou na ótica humana para a vida de outras pessoas e viu só apenas o que estava na sua frente, que eram luxúrias, lascívia. Procurou ver os ímpios nos seus prazeres carnais, esbanjando dinheiro, dizendo que não há Deus, que não precisa de ninguém, sendo corrupto, fazendo todo tipo de perversidade e não tendo pago no seu dia a dia. E este sentimento em Asaf foi um sentimento que corroeu ele por dentro, porque ele começou a analisar a vida por um estereótipo muito peculiar, apenas aparência, apenas o exterior, apenas o que estava na sua frente. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é verdade? Nós olhamos para a vida das pessoas, vizinhos, amigos, parentes, outras pessoas, artistas, políticos, e começamos a analisar, fazendo um paralelo com a nossa vida, achando que para nós tudo é difícil, tudo é complicado, e que a vida das pessoas é mil maravilhas. Mas somente Deus conhece o coração. E aqui existe algo muito importante. Quando nós falamos em prosperidade, muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm prosperidade. Da mesma forma que o dinheiro entra, ele sai. E muitas vezes essa pessoa acaba gastando em coisas que não ajudam, não contribuem em nada, não influenciam positivamente em suas vidas. E nós olhamos e achamos que está tudo bem, mas só Deus sabe o coração daquela pessoa, dentro de casa, dentro de quatro paredes, como ela está, qual é a sua real situação. Muitos são miseráveis, mas Asaf estava olhando por uma ótica humana apenas o exterior. Ele estava analisando a questão de prosperidade, de ter condições, posses, bens, como se isso fosse tudo. Asaf tinha uma coisa que eles não tinham, que é comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é muito importante, porque ela faz toda a diferença na vida do cristão, daquele que segue a Deus verdadeiramente.
Porque ter comunhão com Deus faz com que eu e você possamos ter em Deus as respostas das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, assim como Deus respondeu a Asaf no Salmo 73. Mas antes de Deus tratar e mostrar como seria o fim dos ímpios, dos iníquos, daquelas pessoas que estão distante de Deus, Deus queria curar Asaf, mostrar para ele que, primeiramente, ele não precisa e não pode ter inveja de outras pessoas, porque tudo que ele precisa, ele tem em Deus. Deus supre as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. O Senhor nos dá tudo o que necessitamos. Ele provê o que nós precisamos no nosso dia a dia. Se nós lembrarmos do povo de Israel, lá no deserto, Deus dava o maná para eles todos os dias. E Deus determinou que eles não poderiam ajuntar para mais de um dia, a não ser na questão do sábado, que eles ajuntavam mais para poder comer no dia do descanso. Fora isso, o alimento era para todo dia. Por quê? Porque Deus dá o suprimento dia a dia, todos os dias. E Ele não nos deixa faltar. Aquele que é justo, que busca a Deus, que tem um verdadeiro coração, invoca o nome do Senhor, Deus supre todas as necessidades, não deixa faltar nada. Mas nós não podemos ficar olhando para a vida dos outros e começar a fazer comparativos. Porque nós temos em nossas vidas uma riqueza muito maior, que é a presença de Deus, a comunhão com Deus, as promessas de Deus. E essas promessas são infalíveis. A promessa do Senhor, ela não passa, ela não acaba, ela não para no tempo. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que já aconteceu e o que vai acontecer. Por isso, algumas coisas que nós achamos que está demorando, que não está no tempo ainda, é porque Deus está amadurecendo essas coisas, para que na hora exata ela aconteça na sua vida e a verdadeira prosperidade possa vir sobre você. Afinal de contas, prosperidade não é ter muito. Prosperidade é não ter, é ter ausência de necessidade. Deus supre tudo que nós precisamos e gradativamente Ele vai abençoando. Se você for fiel ao pouco, ao muito Ele te colocará. Já diz a palavra de Deus. Então é necessário que nós possamos ser fiéis a Deus. Nós nos entreguemos totalmente de corpo, alma e espírito, toda a nossa vida a Ele. Para que o Senhor possa ir arrumando, consertando cada etapa da nossa vida. E assim nós possamos ser completamente, plenamente abençoados por Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, ela pode ter dinheiro, mas não tem saúde. Às vezes tem saúde, mas não tem paz de espírito. Às vezes tem paz de espírito, mas trabalha muito e não tem como nem gastar o seu dinheiro. Tem uma vida sofrível. Mas nós analisamos só o que vemos. Não conhecemos o coração, mas Deus conhece. Não conhecemos o que está por dentro da pessoa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele contempla o futuro. E nós precisamos olhar para nós, pedir para que Deus conserte a nossa vida. Que Ele faça a vontade dEle sobre a nossa. E assim Ele nos abençoe, porque temos ricas e grandes promessas do Senhor, de prosperidade. Promessas de Deus que vai nos dar vida e vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? É você não ter necessidade, é ausência de nada, mas o Senhor te suprir todos os dias em tudo. Mas que quando Deus te abençoar, você também abençoe outras pessoas. Lembre-se da caridade, do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Estenda as mãos, ajude ao próximo, aqueles necessitados, para que Deus continue aumentando a tua semente e o teu pão, e a tua sementeira possa crescer e você possa abundar em tudo, ricamente, sem ter necessidade de nada. Mas não fique se baseando na vida dos outros, olhando por que deu certo com A e B e não deu comigo, não deu com você. Olhe para Deus. É somente em Deus, em Jesus Cristo, que nós vamos achar a resposta às nossas perguntas. Somente nele nós temos a solução que precisamos. Mas bendito seja Deus eterno e poderoso, porque o Senhor nos mostra, no local, na hora e no momento certo,
todas as coisas. O nosso Deus nos revela. Não nos deixa enganado, não nos deixa confundido. Assim como foi com Asaf. O versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf, quando ele entra na presença de Deus, no santuário do Senhor, Deus começa a revelá-lo. Tudo que acontece com aquelas pessoas que estão longe de Deus, afastadas de Deus, que não seguem a justiça de Deus, que não fazem o bem, que não praticam o que é bom, que por um momento eles podem ter aparentemente dinheiro, mas o fim deles são trágicos. Porque por estar afastado de Deus, eles estão entregues à sua própria sorte. E todo tipo de males sobrevém sobre eles. E o final deles, o segredo não está no início nem no meio da caminhada, mas é no final que nós vemos a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é justo e aquele que é injusto. Pois o final deles é trágico. É um final triste. Mas Asaf, como estava olhando hoje, o agora, o momento presente, ele não conseguia perceber isso, até que dentro do santuário, onde Deus falou com ele, revelou a ele todas as coisas, e mostrou para ele que vale a pena ser justo, vale a pena seguir a vontade de Deus, os preceitos do Senhor, porque por mais que as coisas aparentemente parecem que demore, mas elas não demoram, porque Deus sabe o momento, o time certo de te abençoar e de te dar, segundo a vontade dele, todas as coisas que são necessárias para crescermos e prosperar. Os ímpios não são assim. Eles conseguem o que querem muito rapidamente e também perdem rapidamente. E depois que se prostram, não tem quem os levante, quem os erga. Mas a palavra de Deus diz que o justo 7 vezes cairá e 7 vezes o Senhor levantará. Ou seja, todas as vezes que o justo cair, Deus vai levantá-lo. Porque o prazer de Deus é que eu e você estejamos de pé, para sermos vitoriosos, abençoados. Ele não vai tirar o sofrimento, as tribulações e os problemas da sua vida. Ele te promete estar com você em meio à caminhada, em meio às dificuldades. Aí sim ele te livra das angústias, das tribulações, uma a uma, até todas elas. Mas ele estará do seu lado, te fortalecendo. É o que o Senhor disse a Josué, quando Josué viu num dilema. Moisés tinha morrido, Moisés era o líder de Israel, de uma nação gigantesca. E ele era o segundo, ele não estava preparado para assumir aquela tarefa de conduzir o povo rumo à terra prometida. Ficou em desespero. E agora o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Então somente seja forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde fores. Olha que interessante. Deus só quer que você levante a tua cabeça e dê um passo, porque Ele é contigo, Ele vai te dar vitória, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai te enviar, Ele vai manifestar a vontade dEle através de você. E Deus não precisa da ajuda, do auxílio do homem, Ele sabe como trabalhar. Ele é autossuficiente para me dar vitória e para te dar vitória. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará, da maneira dele, do jeito dele, quando Ele quiser e como Ele quiser. Então somente fique na dispensação do Senhor. No centro da vontade de Deus é onde tudo acontece. E quando paramos de olhar, assim como Asaf estava olhando para a vida alheia, quando paramos de olhar para a vida alheia e olhamos para a nossa vida, nós começamos a ter dependência de Deus e se entregar nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar. E aí sim, nós começamos a viver o novo de Deus. Começamos a vivenciar, a viver momentos diferentes de comunhão. Sabe o que a comunhão com Deus traz para nós? Experiência. Experiência com Deus fortalece a nossa fé, a nossa esperança. A nossa fé fortalecida, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, em nome de Jesus, e pedir, suplicar, clamar, e Deus começa a derramar chuva de bênçãos. As bênçãos de Deus começam a vir sobre a minha e a sua vida.
E nesta hora, nós começamos a contemplar as maravilhas que o Senhor faz. Podemos dizer verdadeiramente: o Senhor é Deus. Os ímpios vão perecendo, os ímpios estão se destruindo, estão indo de mal a pior. Mas como eu esperei pacientemente no Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim e abriu as portas a meu favor, me deu vitória, me abençoou na caminhada e na jornada cristã. Esteve e está sempre ao seu lado para te abençoar. Então somente creia no Senhor, se entregue totalmente a Ele, sem restrições, e deixa Ele trabalhar. Não faça mais nada. Deus sabe o momento de agir e Ele vai mudar a sua história, a sua vida, mas tão somente creia nele, confia, entregue nas mãos do Senhor e tu verás as bênçãos. Assim como Asaf, quando entrou na presença de Deus e compreendeu o fim dos ímpios, dos iníquos, que é triste, mas que aquele que persevera na presença do Senhor tem o seu coração fortalecido. Aquele que está na presença de Deus, Deus renova a sua mente. Aquele que se entrega a Deus, Deus começa a mudar tudo que está ao seu redor. Porque Deus usa até mesmo outras pessoas, outras situações para te abençoar. Só que a bênção de Deus na sua e na minha vida, ela tem um propósito, que seja para abençoar outras pessoas. É como uma semente, onde nós vamos semeando. Tudo que Deus faz em nossas vidas é para que nós possamos abençoar outras vidas também. E assim, a vontade de Deus é concretizada, é cumprida. Então saiba que Deus está na sua vida, na sua história. Por mais dúvidas que você tenha, quem não tem? Asaf tinha muitas. Mas se você entrar na presença de Deus, na casa de Deus, buscar a Deus, o Senhor vai te revelar todas as coisas, vai te mostrar a sua boa, perfeita e agradável vontade na sua vida e vai mudar a sua história. Mas tão somente creia e que Deus possa te abençoar, ajudando a você e a toda a sua família a encontrar o caminho que o Senhor preparou para fazer justo a sua vontade em sua vida. Que Deus abençoe a cada um. Peço a você de coração, possa se inscrever no canal também, compartilhar essa mensagem com outras vidas, para que Deus possa abençoar mais pessoas. Ative o sininho de notificações e que Deus te abençoe.